E agora a gente volta a falar sobre a nossa série a respeito da proposta de reforma da Previdência. Você acompanha hoje um outro ponto de vista sobre os argumentos do governo a respeito da necessidade das mudanças. Analistas dizem que existe dinheiro suficiente para a Previdência sim, só que a gestão desses recursos é que estaria em desacordo com os interesses do setor. A discussão sobre a reforma da Previdência não para. Agora, especialistas alegam que alguns pontos da proposta de emenda constitucional ferem vários princípios constitucionais. O argumento principal é que quando a contribuição previdenciária do trabalhador é desviada da exclusiva finalidade constitucional para ser usada em pagamento de juros da dívida ou de outras despesas, o governo está tomando posse do valor contribuído sem que haja pagamento de qualquer compensação para o contribuinte. E isso configura confisco. A própria Carta Magna, em seu artigo 150, declara que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizarem tributo com efeito de confisco. O juiz da Vara do Trabalho, Marcelo Bueno Paloni, afirma que com a reforma previdenciária, o trabalhador vai contribuir muito mais do que a contrapartida que vai receber, mostrando que existe outro propósito na arrecadação. Ele vai contribuir muito mais para receber muito menos. Essa sobra de dinheiro vai ficar com quem? Vai ficar com o Estado. Ou seja, o Estado ele está cobrando um tributo, que é a contribuição previdenciária, numa proporção muito maior do que ele vai retribuir. Quando acontece isso, você está efetuando, você está praticando o confisco. Ele diz ainda que com a desvinculação das receitas da União, a prática do confisco fica ainda mais evidente. Não porque a DRU seja inconstitucional, mas porque através dela o governo se apropria das arrecadações e desvia a finalidade da Previdência, causando um déficit e diminuindo a compensação de quem contribui. Se considerarmos ainda que boa parte, grande parte das receitas também da Previdência, não só de toda a Seguridade, mas também da Previdência, são desviadas para pagamentos de outras despesas pela prática da desvinculação das receitas da União, a famosa DRU, aí que, no meu modo de ver, o confisco fica mais evidente. Não há nada de errado ou de antirrepublicano em o Estado utilizar as sobras de recursos da Seguridade em outras finalidades. Pelo contrário, é importante que isso aconteça. E até mesmo para pagar juros da dívida, não há, é dívida, temos que pagar. O que não pode fazer é deixar de devolver, esquecer. Olha, aquilo usou, não existe mais. A DRU foi estabelecida por uma emenda constitucional que permite ao governo usar livremente 30% de todos os recursos federais para outros fins. Mas com o recurso desviado, o questionamento passa a ser sobre a real existência de um déficit na Previdência que motive a reforma. O juiz acredita na existência de um déficit na Previdência, mas pondera que precisam ser analisadas as contas de toda a Seguridade Social. Nesse caso, ele crê em saldo positivo e afirma que a própria Constituição prevê que o governo deva criar uma espécie de fundo de reserva para compensar as situações de déficit. Os artigos 249 e 250 da Constituição, eles exigem, como eu já disse, eles determinam que o ente, o Estado, ele institua um fundo para guardar, né, embora seja um sistema de repartição, teria que capitalizar esses superávites anteriores para que haja recurso, porque esse dinheiro que sobra da Seguridade não pode ir para outros fins. Se for, é confisco. Então teria que contabilizar esses recursos, aí dar um tratamento a eles, como se dá, por exemplo, a dívida pública, para quando houvesse algum déficit, ter como custear esse déficit, né? O sistema previdenciário brasileiro é um sistema de repatriação. O trabalhador contribui para a Previdência e todo o montante arrecadado é distribuído entre os segurados. Mas, além disso, a Constituição prevê também que o sistema seja retributivo, ou seja, o trabalhador que contribuiu posteriormente vai ser compensado por isso. Com a nova reforma, o trabalhador precisa contribuir por 49 anos para receber integralmente
todo o valor da aposentadoria. Nesse caso, precisa começar a contribuir a partir dos 16 anos e ter toda a sua carreira profissional com a sua carteira assinada para poder se aposentar aos 65 anos, que passa a ser a idade mínima para se aposentar. Agora, se a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, isso significa dizer que o contribuinte só vai receber o que contribuiu por mais ou menos 10 anos. O que preocupa o juiz Pallone é que, na prática, nem todo mundo começa a contribuir tão cedo. Nesse caso, vai ter gente que não vai receber a aposentadoria, mesmo depois de ter contribuído. Daí que o efeito confiscatório se torna evidente. Quando o Estado exige, por exemplo, de uma pessoa que contribua por 49 anos à Previdência e depois com a expectativa de usufruir 5, 6 anos, isso estamos falando, né, pela média, obviamente o Estado está se apropriando de um dinheiro muito maior, de um numerário, um recurso muito maior do que ele vai devolver. Além do efeito confiscatório, o juiz enxerga outras inconstitucionalidades na proposta de emenda constitucional. Eu vejo outras inconstitucionalidades, sim. A situação, por exemplo, da pensão por morte. Pela proposta de emenda, não vai mais ser possível acumular pensão com aposentadoria. Há um dinheiro que foi entregue ao Estado para que quem viesse a faltar, quem viesse a sobreviver na ausência do faltante, recebesse a pensão cumulativa acumulada à aposentadoria. Pela PEC, agora não. E a própria pensão em si vai ser limitada a 50%. E os outros 50%? Com quem fica? Vai ficar com o Estado, vai ficar com o erário. A apropriação indevida, no meu modo de ver, do direito alheio, do dinheiro alheio. Ele acrescenta que, com esse teto de 50%, o segurado corre o risco de receber um benefício menor que o salário mínimo. Na opinião do juiz Marcelo Pallone, muitas outras falhas acontecem no sistema previdenciário, como sonegação e isenção de pagamento. Alguns argumentos sobre a inconstitucionalidade da reforma já foram enviados para os tribunais, mas agora é de competência do Supremo Tribunal Federal julgar a PEC.